Pessoal, esse vídeo vai ficar um pouquinho grande aí. Por isso eu peço para vocês não desistam do vídeo, assista até o final, compartilhe aqui o que vocês esperam, o que vocês acharam e deixa aí as teorias de vocês para os 2 últimos episódios. Mas por favor, assista até o final, beleza? Vamos lá! Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Reações Brasil. Mais uma vez, um episódio novo de Agatha para vocês. É isso aí, 7º episódio e penúltimo dia de série, né? Porque na próxima quarta já vão sair o 8º e o 9º episódio juntos. Ou seja, hoje nós estaremos aqui pela penúltima vez falando sobre a série da Agatha. E semana que vem, 2 vídeos e 2 episódios serão lançados. Beleza? Então é isso, né, pessoal? Expectativas estão como aí? Cara, série que me surpreendeu demais. Uma das séries mais baratas da Disney e uma das melhores, bem feitas, você tá ligado? Enquanto isso, nós já vimos filmes e séries aí, mega investimento e que foi uma porcaria. E a Agatha, que eu não esperava por nada, zero expectativa. Pra mim ia ser uma porcaria de série, está sendo uma das melhores. Continuação direta de WandaVision. Cara, perfeito. E ó, Vision Quest, hein? Vamos ter essa série aí, que como já foi dito, ó, a diretora lá, desde WandaVision, falou de trilogia. Estamos aí com a Agatha e a próxima série do Visão, né? Então, pessoal, episódio passado vimos a história do Billy, como ele encarnou no William, né? O William que era um garoto ali, judeu, participando do seu bar mitzvah, né? E infelizmente sofreu um acidente logo quando a Wanda estava acabando com o Rex, com aquela anomalia. E quando ele morre no acidente de carro, o Billy encarna nele e ele agora está atrás do seu irmão, Tommy. Então, o seu propósito no caminho das bruxas é justamente encontrar o seu irmão. E a expectativa é que ele encontrando com seu irmão, isso já é uma preparação para a série do Visão. E na série do Visão, eles irão ao encontro da Feiticeira Escarlate. É a teoria que está pairando pelo ar. Antes de começar, eu queria falar uma teoria que uma colega de WhatsApp, colega de jogo, falou que eu achei interessante. O relacionamento do Billy com o Ed, a gente sabe que nos quadrinhos ele se relaciona com o Ted, que é o Hulkling. Você tá ligado? Que é a fusão, né? Ele é misturado Kree e Skrull, né? Nossa, os 2 rivais, né? A gente sabe os pais deles, né? E aqui na série, a menina sugeriu a hipótese que talvez ele seja verdadeiramente quem? A Gaia. Lembra da Gaia lá na série Invasão Secreta? Que ela vira um Super Skrull e tem aqueles mega poderes que ela pode ela é uma metamorfa, assim também como o Hulkling. Você tá ligado? Então ela sugeriu essa hipótese. E se não for um Skrull ali disfarçado? Você tá ligado? Se o Ed não for um Skrull, e se ele não for a Gaia? Eu falei, caraca, isso é bom, eu vou falar no meu vídeo. Então é isso, essa daí é uma teoria. A teoria que talvez ele fosse filho da Agatha já foi por água abaixo, não é isso, tá? Mas beleza, vamos ver o que vai acontecer no final aí. Será que é um Skrull? Caraca, ia ser muito irado, mano. Ia ser muito brabo. Mas é isso. Galera, peço pra vocês, inscreva-se no canal, curta, comenta, compartilha, deixa suas opiniões e seus comentários aqui, deixa sua teoria também, o que você acha, o que vai acontecer nos 2 últimos episódios. Estamos aqui no penúltimo dia, mas no 7º episódio. Deixa aqui tudo que você acha, o que você sugere, a teoria de vocês, deixa nos comentários que é muito importante. E mais, tudo que eu disser que vocês não concordarem, pode dizer que não concorda, ou tudo que eu disser que tem algo a mais para acrescentar, coloca nos comentários que vocês sempre me fortalecem, comentando aqui e deixando aí coisas que eu deixei vazar, beleza? Então é isso, pessoal, vamos agora, sem demora, já reagir os melhores momentos, tá? Lembrando que aqui na descrição vai estar separado em introdução, foi isso que eu fiz agora, reação são os melhores momentos e os comentários que virão depois dos melhores momentos do episódio, tá? Que é propriamente dito comentando o que aconteceu na série. É claro que eu vou reduzir um pouco mais o volume aqui para eu não ser bloqueado pela Disney, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Agatha, desde sempre, 7º episódio, em 1, 2, 3,
Oi. Tô fazendo meus comentários aqui, minhas anotações, hein, pessoal. Não esquenta, não. Ah, o episódio de hoje é Se a Morte Me Encontrar, hein? Ô, Castelo, próxima aprovação. Ah, transformaram nas bruxas. Ela foi inspirada em mim. Eita. Eu vou ler pra você, eu acho. Misteriosidade. Ah, você é muito talentoso. Ok, essa carta não me diz muita coisa, então... Eita. Vixe, vixe. Agatha, o que você tá fazendo aí? Você não viu o empalamento iminente no seu futuro? Sai daí! Opa, chamou no diminutivo. Me desculpa, eu sei que eu não devia ter descarregado em vocês daquele jeito. Vocês não mereciam. Isso é tão humilhante. Ei, se concentra, Caldeiro. Ofensa cultural fica pra depois. Eita. Mas a gente nem tirou nenhuma carta! Talvez nenhuma carta seja igual à carta errada. Você teve um apagão lá no nosso brunch com champanhe. É sério? Não? Opa, ela voltou. Tem alguma informação sobre as suas viagens? Ah, achou o caderninho dele. Não me reconhece, Lilia? Ah, Vidal. É a morte. Você ganha o seu poder e eu ganho os meus com a minha. Eita. Lilia! Eu adorei ser uma bruxa. Ai. Agitação súbita. Como a torre, na posição certa. Ah. Eita. Caracas, mano. É um propósito glorioso, né? Caraca, que doideira, mano. Pessoal, o que foi isso, mano? Eu me lembrei de Dias de Loki. Que doideira, velho. Mano, eles abusaram nesse episódio, velho. Que doideira, velho. No momento que eu achei que a série ia mudar pro nome Billy Desde Sempre, um plot twist na nossa cabeça. Que isso. Pessoal, vamos lá comentar, porque, tipo, mano, que episódio bizarro de sensacional, mano. Cara, os caras estão de parabéns. Como eu falei, a série com menor investimento, mas com qualidade, você tá ligado, velho? Meu Deus do céu. O que foi isso que aconteceu? Mas vamos lá, vamos tentar explicar sem se confundir, beleza? Pessoal, primeiro, para começar, esse episódio se tratava da aprovação da Lilian. Basicamente, é isso, resumidamente, o episódio é sobre a Lilian. Aí a gente consegue entender todos os fluxos do tempo que ela diz que é uma ilusão. Eu lembrei do Loki na hora, mano, não tem como não lembrar. E o episódio vai, volta, vai pra frente e depois retrocede, conta o que aconteceu, o que a gente não viu, a gente passa a ver. Cara, é uma doideira. Pensa numa doideira. Eu vou ter que reassistir esse episódio várias vezes, só que agora eu não tenho tempo, eu tenho que gravar e comentar direto. Mas vamos lá por partes. E o episódio basicamente abre mostrando a queda da Lilian. Queda que a gente viu nos trailers, e a gente vê esse episódio começando também ela caindo no vazio do nada. E depois a gente já vê a discussão que Agatha e Billy estão tendo um com o outro, porque agora eles estão meio que se desentendendo pelas coisas que aconteceram no episódio passado. Susto. A Agatha fica falando que o Billy tá tentando ler a mente dela,
E ele fala que não, mas ela fala que sim. O Billy questiona cadê a Vidal, a Rio Vidal, né? E depois ela fala sobre a Wanda com ele, e ele fala, a Wanda não é minha mãe, eu tenho mãe. Então a gente vê que ele está ainda perdido. Ele não sabe se exatamente ele é o William, filho da mãe dele judia, ou se ele é o Billy, filho da Wanda. Ele tá muito perdido ainda. E ele também pergunta pra Agatha se a Wanda verdadeiramente morreu. E a Agatha diz, olha, talvez, sim, morreu, não sei, talvez. E ele pergunta, você viu o corpo dela? Você viu vestígios? Olha aí. O que a gente começa a ver, né, muito mais falando agora sobre a Feiticeira Escarlate, já que foi revelado que ele é o filho da Wanda mesmo, né? O Billy, pelo menos. O espírito dele. E a Agatha fica falando, eu não sou essas mulheres padrões que dá respostas padrões. E eles veem logo à sua frente a próxima provação, que não é uma casa, mas sim um castelo. Só que quando a Agatha vê isso, nem ela mesma tá entendendo o que está acontecendo. Aí ela fala, olha, pela minha experiência, eu acho, o Billy falou, não, você não tem que achar nada. Eu acho que você nunca esteve no caminho. Porque foi algo surpreso que aconteceu ali, tá? E eles vão em direção ao castelo e entram no castelo. Quando eles entram, claro que cada provação, eles usam a roupa de épocas específicas. Já aqui no castelo, eles usam roupas de bruxa. E o Billy tá até de malévola, né? A Agatha até fala, nossa, você tá gostando dessa sua fantasia? Ele falou, né? E a Agatha de bruxa verde. E diz ela que a inspiração é ela. E aí a gente vê que tem um tabuleiro redondo ali no centro daquela torre, é como se fosse uma torre, né? E a gente vai descobrir que verdadeiramente é uma torre onde eles estão, na torre do castelo, tem um tabuleiro redondo ali. E no tabuleiro está escrito, seu caminho está ficando sem tempo. E o Billy inventa de ler a carta, porque ele diz que aquilo ali era jogo de tarô. E quando ele pega as cartas de tarô, a ampulheta é ativada, né? É virada e o tempo começa a correr. E eles descobrem que o teto daquela torre, e que na verdade não é o teto, é o chão, tá? A gente vai descobrir que a torre está invertida e há muitas espadas ali, estão cheios de espada. E a gente vê que é tipo uma armadilha, porque é a aprovação. E a gente descobre que aquele tabuleiro é o jogo da passagem segura e que a gente vai entender especificamente o que significa o jogo da passagem segura. Tempo mais à frente, a Lilian vai explicar que esse jogo da passagem segura são etapas, tá? Até chegar no seu objetivo. E cada etapa você tem que tirar uma carta, porque essa carta vai falar sobre a sua passagem. Tá? Então ela diz que primeiro você tira uma carta, ela diz que essa carta é você, que quer dizer que é o viajante por aquela passagem. A segunda carta vai significar a razão para aquela jornada, por que você está naquela jornada. Aí a terceira carta vai significar o caminho atrás, que são sofrimentos, lições aprendidas e tudo mais. A quarta carta significa caminho à frente, ou seja, conhecimentos e descobertas. A próxima carta vai significar e vai dizer sobre os obstáculos que precedem uma queda. Você tá ligado? Obstáculo que precede queda. E ela diz que depois disso tudo, todas essas etapas têm que ser superadas para alcançar o destino final. Tá? Esse, mais ou menos, é o jogo da passagem de tempo, tá bom? Passagem de tempo segura. E quando o Billy, né, voltando, ele tenta ler aquelas cartas para Agatha sem entender o jogo, sem entender o significado exatamente, e ele começa a ler a carta de forma errada, a espada começa a cair. Ele tenta mais uma vez, outra espada cai. Depois a Agatha pega as cartas e ela tenta fazer aquilo. E as espadas continuam caindo e o tempo continua rodando. Ele lê aquilo sem muito entender e a Agatha da mesma forma, tá? Porém o Billy fala, não, isso não tem que ter muita experiência, é sua intuição, é sua interpretação sobre as cartas. Mas tudo que eles estavam fazendo estava errado e por isso as espadas continuavam a cair dentro daquela aprovação. Quando a Agatha começa a tentar interpretar aquelas cartas, o teto agora começa a descer sobre eles, tá? As espadas começam a descer o teto de uma vez só assim, né? Aos poucos, obviamente. E o Billy, né? Tendo a intuição que a Lilian poderia resolver aquilo porque fala sobre tarô,
E a gente sabe que a Lilia é a mulher das cartas da adivinhação do tarô. Ele disse: eu queria muito que a Lilia estivesse aqui. Tá? A partir deste momento, o episódio vira simplesmente uma loucura, meus amigos. Porque a gente fica vendo a Lilia tendo os seus fluxos, os seus pulos temporais, e ao mesmo tempo ela voltando no tempo, ela avançando no tempo, ela retrocedendo, basicamente como se fosse aquela jornada ali daquele tabuleiro. Você tá ligado? O episódio começa a mostrar ela e a Jen, basicamente dentro daquele esgoto lá, debaixo daquela lama. Nossa, os fogos hoje estão demais. Que o Billy jogou elas pra fora do caminho. E tudo que acontece ali, a Jen já sabe porque a Lilian contou pra ela. Só que a Lilian não se lembra. E o episódio fica indo e voltando nisso. A Jen sabe das coisas e depois o episódio volta mostrando como a Jen ficou sabendo daquilo. Porque tudo foi a Lilian que contou para ela. Por causa das suas previsões, por causa dos seus fluxos que vão e vêm. A prova disso é que a Jen fala: olha, o Billy, aquele filho da feiticeira escarlate, jogou a gente para fora do caminho, por isso a gente tá aqui. E a Lilian fala: como que você sabe isso? Ela fala: você me contou. E ela não se lembra, justamente por causa dos seus fluxos. Ou seja, ela já havia passado por ali, já havia contado pra ela, só que por causa daqueles devaneios que a gente via nos episódios passados, ela não se lembrava. E a gente também vê a Lilia tendo aula com aquela bruxa mestre lá, que ela fala que mata o Coven. Então, elas começam a dialogar. E ali, a Lilia está tentando se entender. A Lilia quer entender a sua jornada, a Lilia quer entender o seu propósito e quer entender qual será o seu fim. Só que aquela senhora fica a todo momento não dizendo para ela, mas fazendo ela entender. E ela sempre fala: isso tudo é uma ficção que você inventou. E ela vai dando os caminhos para que a própria Lilian se reconheça, entenda a sua jornada e o seu propósito. E na verdade, por a Lilian não se entender, né, por mais que ela já seja uma bruxa muito antiga, ela ainda não consegue se entender. E por isso que ela não lembra das coisas que ela fala, por isso ela não lembra das previsões, das profecias que ela faz, porque ela vive numa bagunça dentro de si, tá? Uma bagunça temporal na sua vida, na sua mente. Então tudo está fora de ordem. Como ela disse, está fora de sequência. Ela dizia que antes acontecia isso com ela quando ela era mais nova, depois ela abandonou isso, só que isso voltou. E para ela isso estava acontecendo porque ela estava aproximando do seu fim ou da sua morte. Isso ela explicou falando até para Jen, né? Só que a Jen achou que ela estava falando o fim do caminho, não, mas ela estava falando o fim da sua vida mesmo, tá? Ela até disse pra Jen que ela não tinha certeza, ou que talvez ela não queria os seus poderes de volta, né? Na verdade, ela queria se entender. Esse é o resumo de tudo. Então, como eu falei, o episódio fica indo mostrando a Lilian ajudando o Billy e a Agatha, e depois o episódio volta pra Lilian e a Jen naquele voo, eu chamo de esgoto, não é um esgoto, mas naquela área ali, fora do caminho, abaixo daquela lama lá que sugou elas, né? Então o episódio fica indo e voltando ali, porque a gente começa a entender o que está acontecendo com a Lilia, os seus fluxos, entende? É porque ela também começa a se entender e ela mesma começa a entender o seu propósito. A Lilia vai ao encontro da Agatha e do Billy, né? E ela até se irrita, mostra uma parte ela se irritando com o Billy porque ele expulsou elas do caminho, tá? Mas a Jen fala: calma, você já não está mais com raiva dele, porque ela já sabia de tudo, porque a Lilia já havia voltado e contado pra ela. É uma doideira, né? A gente tem que ver várias vezes pra fixar isso na mente, como foi a série do Loki. Aí a Lilia também começa a se lembrar do sigilo que ela fez pro Billy, começou a se lembrar dele, do bar mitzvah dele, que ela esteve ali. Ela começa a se lembrar porque ela está agora começando a se entender, aos poucos, tá? E o Billy até pergunta pra ela por quê, porque você fez isso. Ela diz porque ela viu o que ele iria se tornar, né? Qual a jornada dele. Por mais que a Lilian fosse uma bruxa mais velha, ela estava procurando resposta como ela controlava aquele fluxo, sabe? Ela sempre perguntando para
pra aquela outra bruxa lá que estava ensinando ela. Vou chamar de mãe dela também, não importa. Ela queria entender qual é a sua função também dentro daquilo tudo que estava acontecendo. E aquela bruxa-mãe, que eu vou chamar de bruxa-mãe, ela fala pra ela que, na verdade, o que a Lilian tinha que entender, que a função dela não era controlar, mas ver as coisas, os fluxos, as profecias. Ela não precisava ter o controle sobre aquilo. A função dela era ver o que iria acontecer. Assim como ela viu o futuro do Billy. E olha como que a gente vê que como a série está ali em volta da Lilian. Eu tô falando dessa forma, mas a gente assistindo dá a entender que está falando sobre o Billy. Porque a gente vai ver que ela faz aquele jogo da jornada com o Billy. Só que a gente vai ver que dá tudo errado. Porque, na verdade, a jornada era dela e não do Billy. A jornada, essa aprovação do castelo é da Lilian. E quando ela fica saltando nesse fluxo temporal, a gente vê que a Lilian, ela acha o caderno do Billy, esconde. Pelo menos eu não lembro de ter visto ela entregando esse caderno para o Billy. Acredito que quando ela encontra o caderno do Billy ali naquele esgoto, que eu chamo de esgoto, onde elas estavam, ela, no final do episódio, ela coloca na jaqueta dele ou na roupa dele da mesma forma que ela escondeu o sigilo na roupa do William. Você tá ligado? Então, olha só, ela até questiona que por causa daquele fluxo, tudo que ela via era morte, né? Era coisa ruim. Então, era uma coisa que também atormentava ela. E como eu falei pra vocês, a Jen já sabia de tudo que ia acontecer justamente porque dentro dessas vai e volta no tempo e no fluxo, a Lilian iria contando pra ela todos os passos que ela iria passar. Por exemplo, ajudar o Billy e a Agatha. Você tá ligado? Por mais que a série vai e volta, né? Tudo que acontece ali, Lilian já havia visto e já havia contado para a Jen. Como eu disse pra vocês que a série dá a entender que o principal daquele episódio é o Billy, a Lilian, né? Quando está ali com a Agatha, com a Jen e com o Billy dentro da torre do castelo, no jogo da passagem da passagem segura, ela vai tirar as cartas para o Billy, porque a gente descobriu tudo sobre o Billy, o episódio passado foi sobre a história do Billy e tudo mais, então ela acha que também ali é sobre o Billy, aquela passagem é sobre o Billy, aquela aprovação também é sobre o Billy, então ela vai tirar as cartas para o Billy, é nesse momento que ela conta o significado do jogo, o nome do jogo, né, daquela passagem. E essa parte é muito engraçada porque ela diz que a pessoa que, no caso, vai tirar a carta, né, o viajante, ele tem que fazer uma pergunta que seja fundamental e vital para a sua passagem. Não é qualquer coisa, qual a cor da minha cueca? Não, é algo vital para a sua passagem no caminho, você tá ligado? Só que a Agatha fica pressionando o Billy a perguntar logo e a Jen fica pressionando a Lilian a jogar logo as cartas, porque o teto começa a descer novamente e as espadas começam a cair, porque o tempo tá passando, a ampulheta foi virada, você tá ligado? Olha que doideira que foi esse episódio. E a pergunta que o Billy faz é, eu sou o William ou o Billy? A Lilian fala, ótima pergunta. E quando ele fala isso, nenhuma espada cai, tá ligado? O teto para. É como se, começamos a fazer o que a aprovação quer. A Lilian diz que aquela pergunta do Billy deveria ser mantida em mente durante a retirada das cartas e nada poderia dispersar ele. Só que quando o Billy tira a primeira carta e a carta diz que ele é um mago poderosíssimo, com grande potencial, as espadas começam a cair novamente. Então as pessoas ali começam a entender que não, tá errado. Talvez ele não seja isso que as cartas que a Lilian está tirando está dizendo. Depois ele tira a segunda carta, que era o Sol, que queria dizer reencontro e alegria, que é justamente o que ele quer. Você tá entendendo? Só que as espadas continuam a cair. A terceira carta, a Lilian tem um fluxo do tempo e interrompe aquele processo. E a gente descobre que, na verdade, antes da Jen e da Lilian ir para a torre ajudar e tirar aquelas cartas ali no jogo da jornada, elas haviam se encontrado com as 7 bruxas de Salem lá naquele esgoto. Porque o caminho estava aberto, a gente sabe que elas estão perseguindo, mesmo pelo caminho das bruxas, elas
tá? E ali dentro do esgoto, elas fizeram duas escolhas. E a gente entende por que a Lilian resolveu ajudar o Billy e a Agatha. Porque, segundo a Lilian, eles precisavam dela. E a Jen seguiu ela porque ela disse, nós somos irmãs, mano. Sabe? Nós somos a mesma coisa, somos bruxas, tipo isso. E é por isso que elas voltam pra torre, por isso que elas saem do esgoto. A gente entende que é ali que elas saem do esgoto e vão para a torre tirar e fazer toda aquela cena das cartas, das espadas caindo e tudo mais. Por isso que ela para ali na hora que ela tá tirando as cartas do Billy, e é nesse momento que, na verdade, as cartas do Billy dão errado, que a Lilian começa a entender que, na verdade, não é sobre o Billy, mas é sobre ela. Aquele jogo da jornada é sobre ela. As cartas é para ela tirar, sabe? É sobre a jornada que ela precisa trilhar. E é nessa jornada, é nesse momento que ela começa a se entender. Então ela vai tirando a carta de ouro, a carta valete de paus, a carta 3 de espada, e a última carta a gente descobre que é a morte. O objetivo final e a jornada final da Lilian é a morte. Quem é a morte? Como todos nós já sabíamos, a Vidal, que sempre esteve ali com elas, né, a partir do momento que ela foi invocada. Então esse era o destino da Lilian. Por isso que a todo momento a Vidal estava próxima delas. Porque a mãe delas, a senhora lá, a mãe bruxa, disse que a morte ia chegar para todo mundo. Então isso era uma coisa que não tinha como evitar. E a Vidal até diz, todos os caminhos levam a mim. E quando a Lilian consegue entender que todas as cartas que ela tirou era sobre ela, o teto não parava de descer, as espadas não paravam de descer, tá? Eles começaram a ficar esmagados e quase morreram, né? E quando ela coloca a carta da morte, a carta da torre invertida, uma das cartas é a torre de cabeça para baixo, invertida, aquilo para e a porta para o caminho se abre, porque a aprovação havia chegado ao fim, porque a aprovação havia sido cumprido. E ela, obviamente, pede para todos eles se retirarem para a Dama de Ferro, para sair dali, né, para se proteger. E ela fica por último e ela fecha a porta da torre, porque as bruxas estavam vindo naquele mesmo caminho, as 7 bruxas de Salem. E ela já sabia que o destino dela era a morte, então ela via que ali já era o fim dela. Por isso que o episódio começa ela caindo, porque esse era o objetivo dela, afinal. O propósito glorioso, assim como aconteceu lá em Loki, o Old Loki, né, fez. Esse era o propósito glorioso dela. E ela se tranca ali na torre. Isso até mostra como uma forma de sacrifício, né, cara? Por isso é glorioso. E ela diz que quando a aprovação é completa, né, é bom permanecer ali, estender a sua presença, e ela fica presa ali, começa a aparecer vários bichos, e chega as bruxas de Salem, as 7 bruxas ali. E como ela termina esse episódio, porque algo ruim iria vir, né? A queda, na jornada não tinha tal da queda, as bruxas chegam, e ela simplesmente pega a carta que estava invertida, a torre invertida, e coloca o contrário, e ela vira. Justamente o que era o teto vira o solo. Então elas caem, né, em direção ao que? Aquelas espadas. E todas as 7 bruxas foram mortas por aquelas espadas, inclusive a Lilian. Tá? Ela se segura ali no tabuleiro, mas no final ela se solta. E o episódio acaba como a Lilian caindo. Porque agora ela consegue entender que esse era o objetivo dela, essa era a jornada dela. E, na verdade, o episódio termina ela voltando como uma pequena menina na sua primeira aula, como no começo do episódio, lá com a mãe bruxa, você tá ligado? Ela aparece ali como se tivesse voltando no começo, sabe? Toda a sua trajetória. Nossa, foi muito emocionante, cara. Foi muito emocionante e muito sinistro, velho. Consegui entender esse bagulho, é doido demais. Que isso? Cara, que episódio foi esse? Cara, que episódio fantástico, galera. Que isso? Uma doideira, um bug. Se vocês não conseguiram entender muita coisa que eu falei, assista, reassista o episódio.
resumidamente, o episódio estava mostrando que a aprovação era sobre a Lilian e a jornada da Lilian. Mas o que isso é fundamental? Muitas coisas. Tá? Primeiro que era necessário passar por ali, ela precisava de um Coven, o Coven precisava dela, você tá ligado? E dentro dessa jornada dela, a gente descobriu mais coisas sobre o Billy, tá? Mais coisas sobre a Feiticeira Escarlate, sobre a Agatha, sobre a Vidal. Então, dentro da jornada da Lilian, a gente descobre muitas outras coisas que servirão para os próximos episódios. Então, a Alice morreu, a Lilian morreu, tá ligado? E agora a gente só tem mais 2 episódios, que é o 8º e o 9º, que sairão na próxima quarta-feira. Então, muito bom, cara, esse episódio. Agora a gente resta saber que a próxima aprovação, então, tem que ser do Billy. Você tá ligado? Porque todas ali passaram por provação. E o Billy é, sim, um bruxo. Ele está caminhando, ele está participando da jornada, então ele vai ter que passar por uma aprovação, cara. Até chegar no último episódio, que é o resultado e a jornada final, né? O que ele quer encontrar, o que, na verdade, ele precisa encontrar no final do caminho. Quem vai chegar no caminho? Quantas pessoas chegarão no caminho? A Agatha, a Jinx está viva, vai chegar no caminho? E a morte? Aonde ela vai se encaixar nisso, sabe? A Lilian e a Alice irão voltar? A gente vai descobrir nos 2 últimos episódios. E promete fortes emoções, galera. Então é isso, pessoal. Esse episódio foi bem complicado de entender, mas foi muito bom, cara, muito divertido. E obviamente esse episódio ficou muito mais longo, mas é isso aí, faz parte, né? Porque foi um episódio muito detalhista e muito complicado de entender, tá? Mas, pessoal, fantástico, fenomenal. E eu peço para vocês, mais uma vez, inscreva-se no canal, ative as notificações para semana que vem vocês estarem conectados aqui comigo e compartilhar e a gente trocar uma ideia aqui também, tá ligado? Porque o negócio tá bom aí, quarta-feira final é só emoções, né? E só alegria. Então essa jornada, a gente quer saber o que tem da jornada pra nós também, né, galera? Porque lá no final o Billy vai encontrar resposta, a Agatha vai encontrar respostas e as dúvidas deles, o que eles precisam é o que a gente também precisa, por incrível que pareça. Então é isso. Nos encontramos na quarta-feira que vem. Não esqueça de deixar a opinião de vocês aqui, curtir, deixar as teorias de vocês, tá ligado? Ativando as notificações também é importante porque vocês estarão conectados com o meu canal aqui, minhas gameplay e tudo mais. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. E é isso. Deus abençoe vocês, a casa de vocês, a família de vocês. Até o próximo vídeo. Até a quarta-feira que vem com fortes emoções e fui!